pessoal, nós estamos em mais um episódio do nosso Studium Cast, gente? Informação direta. Esta semana, o burburinho da internet, é a respeito da inteligência artificial. Muitos especialistas fazendo alertas e considerações a respeito da inteligência artificial e alguns dizendo, e se você fizer neste momento uma pesquisa no Google, você vai encontrar muito sobre o tema, que a revolução da inteligência artificial será muito maior, muito mais ampliada do que a gente imagina, e que o mundo vai se transformar. Algumas profissões vão acabar, outras vão se potencializar, mas empresas correm, inclusive, riscos de falir. Será que é isso mesmo? Nós estamos aqui com um especialista na área da contabilidade, doutor nessa área, está nos acompanhando há muitos anos. Eu converso sempre com o doutor Robson, que vai nos iluminar com a sua sabedoria aqui um pouco mais. Robson, bem-vindo ao nosso Studium Cast. Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse para nós. Quem é o Robson? Bem, eu sou o Robson Nunes, sou contador, trabalho como profissional dessa área desde os 16 anos, e o Robson é um ser apaixonado por livros, e é um ser que gosta das evoluções e vive o seu tempo. Então, eu não sou um ser que teme toda e qualquer evolução. Ao contrário, toda mudança, ela traz o seu benefício. Então, eu sempre serei um ser muito mais do presente do que do passado. O Robson Nunes, ele é formado em contabilidade, ele é bacharel em contabilidade, também é formado em letras, tem um mestrado, duas pós-graduações e um doutorado. E também agora estou terminando o curso de Direito, porque entendo que o futuro das profissões é a unificação de algumas delas, dentre elas o Direito. Tenho também o doutorado em Contabilidade. Robson, mas é o seguinte, me conta um pouquinho, a gente fica aí ouvindo, vendo tanta posição a respeito da inteligência artificial, tantas falácias às vezes, mas tem coisa séria no meio disso tudo. A inteligência artificial, ela, na sua opinião, está mais presente no nosso mundo neste momento para ajudar ou para atrapalhar? Eu vejo que a inteligência artificial sempre esteve presente. Talvez agora ela ganhou um viés evolutivo, ou seja, ela evoluiu. Então, por isso ela está sendo apresentada de uma forma diferente. Porque há anos nós convivemos com a inteligência artificial, que nada mais é do que o fator matemático sendo apresentado de uma forma mais evoluída para nós. Então, eu particularmente tenho uma visão sobre a inteligência artificial de que ela é favorável ao ser humano. O ser humano, até porque agora nós vivemos uma era em que principalmente no Brasil, em que uma palavra em inglês ou uma frase em inglês ficou muito comum, em que nós falamos de fake news, que é a notícia falsa. Então, algumas pessoas tendem através das fake news, através de notícias falaciosas, a entenderem que a sua profissão pode, sim, ser exterminada. E, na verdade, eu entendo que, sim, algumas, de fato, principalmente aquelas que não dependem do raciocínio, automaticamente essas profissões serão exterminadas mesmo. A questão da inteligência artificial, ela chega, inclusive, a muitos especialistas com aquela preocupação que a internet trouxe há uns tempos atrás, quando começamos a usar os computadores nas empresas, disseram que ia acabar com o mundo do trabalho, enfim, toda uma preocupação. Mas o britânico, que criou a inteligência artificial, que é considerado o padrinho da inteligência artificial, se chama Geoffrey Hinton. Ele tem 75 anos, ele pediu demissão da Google, trabalhava para a Google, ele já foi prêmio Nobel de computação, e
ele alerta para o seguinte, ao sair da Google, falou que ele não se arrependeria de tudo que ele fez, né? Porque se ele não tivesse feito, outros fariam, mas ele teme os avanços desenfreados da inteligência artificial, que isso pode colocar riscos para a sociedade. E aí, você, enquanto empregador, né? E aí uma grande empresa que você faz a gestão dela na área da contabilidade, né? A Centercom, há muitos anos no mercado. Você como pai também, o que você poderia dizer em termos de alertas? Porque já tem coisa que a gente pode perceber, você já falou aí de que algumas opções de fato vão aparecer, mas que as ligadas ao raciocínio não. O que você diria assim, Vera? Eu vejo assim como principal vantagem dessa tecnologia isso e vejo como desvantagem aquilo. O que seria? Vera, eu sou um otimista nato. Então, como otimista nato, você citou aí no início da sua fala algo extremamente relevante. Quando surgiram os computadores, todo mundo achou que era o fim de algumas profissões. Quando surgiu a internet, pior ainda. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para contribuir com a evolução da raça humana. Eu não vejo nada de negativo para quem é um estudante nato, para quem valoriza o estudo como algo ampliador da sua capacidade. Então, eu não posso dizer para você que não haverá prejuízo para algumas categorias. É óbvio que sim. Isso é nato e já está sendo visto. O criador da inteligência artificial, a grande preocupação que ele tem é a preocupação que bate naquilo que eu e você, como comunicadores, como pensadores, nos preocupamos. É a chamada educação. Eu, como empreendedor, eu sempre falo para a minha equipe, e falo isso cotidianamente, que o contador, o advogado e outros profissionais devem ficar atentos para algo que é fundamental, que é o raciocínio. Como que você consegue criar e pensar além da inteligência artificial? Qual é o alerta que eu daria para as pessoas? Procurem profissões do raciocínio. Valorize o pensamento, valorize o cérebro. Porque essas profissões, elas jamais desaparecerão do mercado. Procurem profissões em que você e o seu pensamento têm grande valor. Então, assim, eu não tenho medo da inteligência artificial, tanto que a uso. Eu, inclusive, indico para vários clientes nossos aplicativos em que são meus concorrentes. E eu uso e abuso deles. Então, eu não vejo nenhum problema na inteligência artificial. Então, em Robson, mas de repente a preocupação não é nem com a inteligência artificial. Naturalmente que ela vai chegar, vai tomar alguns empregos, como você falou do trocador, o trocador perdeu o emprego e a catraca passou a alterar o que era dele. Preocupa porque são pessoas que estavam no mercado, que estavam até então trabalhando, que vão perder seus empregos. Começar tudo do zero, buscar outras formas de sobrevivência. Tem essa preocupação. Agora, muito pior do que isso é o mau uso dessa inteligência artificial. Acaba que o receio de que ela fique maior do que o ser humano, na questão aí, quando disseminar inverdades, mentiras, sabe? E começar a trazer um prejuízo maior, passivo. Então, esse descontrole. Eu lembro muito, Robson, do Ayrton Senna, quando ele começou a brigar, né, com a empresa, né, dizendo que o carro estava dominando os braços dele e que aquilo não era mais, né, não era mais um jogo bom de se fazer, porque ele queria comandar a máquina. A disputa estava ali no braço. E aí começaram a colocar carros extremamente velozes em que apertava-se botões apenas. Então, assim, é isso que eu acho que é onde mora o perigo dessa inteligência artificial, é o mau uso dela, entendeu? O que eu entendo é que eu concordo com você. Toda vez que surge uma tecnologia nova, ela sempre vai nos trazer algum dano. É simples, nós temos a internet e temos algo chamado Dark Web, Sim, que é sim. a
a internet sendo utilizada lá nas suas profundezas. Isso, está Então, debaixo dela, né? Exatamente, nas suas profundezas, e quando eu falo nas profundezas, estou falando do fator negativo. Sim. É como se estivéssemos falando de céu e inferno. Então, o que eu particularmente entendo é que toda a novidade, tudo aquilo que pode fazer o bem ou trazer o bem, também vai trazer o mal. O ser humano tem a vil capacidade de, a partir do bom, fazer o mal. E isso acontece há gerações. Acho que desde quando fomos criados. Afinal de contas, se você pegar, aí não estamos falando de religião, se você pegar a Bíblia, a ideia da criação do homem, isso falando biblicamente, né? Não estou falando de religião, mas se você pegar o livro Bíblia, você vai ver que o homem foi criado, a princípio, real de não pecar. E, de alguma forma, ele foi lá e pecou. E de lá para cá, nós sempre somos capazes de desconstruirmos aquilo que talvez tenha sido construído para o nosso bem-estar. Então, quando nós falamos da inteligência artificial, falamos de algo que é positivo, mas ao mesmo tempo também você evoca algo importante, que são as pessoas que perderam o emprego, aí vem o problema que eu te falo, que é a chamada educação. Eu sempre pensei e sempre acreditei que o primeiro passo dos governos, isso em nível mundial, e aí a ONU colocar algo no mercado capitalista, né, porque, querendo ou não, a inteligência artificial vai usar bastante do capitalismo. Ela é capitalista, ela foi feita para o sistema capitalista e vai ser usada nele. E não entendo o capitalismo como o capitalismo precisa do ser humano. Isso é um fator fundamental para o capitalismo. Sem o ser humano, sem a geração de renda, não vai existir mais nenhuma evolução sem a inteligência artificial destruir a capacidade de geração de emprego num nível muito amplo. Então, é por isso que eu digo para você que o que deveria ser feito era a apresentação dessas possibilidades, a integração da sociedade com essas possibilidades, principalmente da sociedade que não tem essa possibilidade maior que talvez eu e você temos de acesso à informação. Mas quantas pessoas também não receberam essa informação e ficaram com a informação errada? Sim, isso é o mais triste, porque exatamente. você tem a condição e você tem o conhecimento, você consegue apurar. Mas a maioria massiva não tem esse acesso. Não consegue sair dessa inverdade. A nossa realidade, aí vamos falar do Brasil, né? A nossa realidade é uma realidade muito cruel. E partindo dessa realidade cruel, eu entendo que nós vamos nos adaptar. O brasileiro, ele tem algo que o mundo tem uma paixão, que é a criatividade. Eu te garanto que o rapaz que perdeu o emprego no ônibus, de forma muito criativa, desempregado ele não está. O brasileiro tem essa capacidade, tanto que os CEOs brasileiros, eles são respeitados no mundo inteiro, porque são criativos. Falando do nosso país, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para agregar, ela vai desagregar, mas, ao mesmo tempo, pensando de forma positiva, eu acredito naquele povo que, mesmo que sem instrução, ele vai usar da sua criatividade para sobreviver. E eu acredito que o brasileiro é um sobrevivente nato, porque já passamos por tudo. Já passamos pela ditadura, já passamos por presidentes péssimos, já passamos por inúmeras situações, por hiperinflação, e estamos de pé. Sim. Então, eu acredito que nós ficaremos de pé com todas as evoluções. A inteligência artificial é uma delas, mas virão outras, e nós vamos ficar de pé, porque somos criativos, porque vamos para as ruas se precisar. Bom que você está nesse otimismo. Eu também sou bem otimista, embora assim com uma pitada da real, né? Eu acho que vai ficar mais difícil para essas pessoas, certamente, né? Porque de repente você
desligado da sua função, você perde o seu emprego, tem que começar tudo de novo, não é fácil, mas quem foi que disse que seria, né? Não é. Sim. Mas aqui, é isso que você deixa como recado, né? Se prepare, se eduque, busque informações corretas, tudo isso que você nos disse é muito importante e realidade é essa, né? Vamos viver, gente, intensamente a vida, mas atentos a todas as situações, tanto de oportunidade quanto de negação dessa oportunidade, às vezes, tipo um outro processo, né? E como diz o nosso querido que está lá do alto, né, Gonzaguinha, né? A gente vai à luta com essa rapaziada, né? Não foge da raia, né? E enfrenta o rojão. Então, vem aí a inteligência artificial, que ela seja útil para nós e que nós possamos, com toda a sabedoria e conhecimento né, daqueles que possam estar iluminados, fazer soluções e enfrentar as dificuldades que também vão aparecer. É isso. Robson, foi um grande prazer te receber aqui no nosso StudioCast. Nós vamos ter outras oportunidades, né? Falaremos de outros assuntos aqui com você, porque, afinal de contas, você, como estudioso que vai trazer muita informação útil para nós, tá certo? Bem-vindo, viu? Vera, muito obrigado. Eu espero, sim, outros convites, tá bom? Muito ótimo. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo episódio. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias.